Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje da Comissão de Orçamento e Finanças e fazemos-lo prosseguindo as audições no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei 678 da 14ª legislatura, segunda sessão legislativa do PSD, que aprova o quadro legal complementar da prevenção e combate à atividade financeira não autorizada e defesa dos consumidores, e bem assim do projeto de lei 781, 14ª legislatura, segunda sessão legislativa desta feita do PS, que aprova um regime de prevenção da atividade financeira não autorizada com vista à tutela dos direitos dos consumidores. Hoje iniciamos as audições com a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que, na pessoa do seu diretor-geral, o Sr. Dr. Manuel Monteiro, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorre, sendo uma audição no âmbito da especialidade. Aos grupos parlamentares estão atribuídos até 3 minutos, obviamente com a tolerância da mesa, não será por isso, por falta de tempo, que não serão colocadas as questões. Após a formulação de todas as questões, o Sr. Dr. Manuel Monteiro teria a amabilidade de prestar os esclarecimentos solicitados e, eventualmente, se alguma questão ficar por responder, os senhores deputados teriam a amabilidade, por sua vez, de me sinalizar para que pudessem ser prestados esses esclarecimentos. E, portanto, renovando os meus cumprimentos a todas as senhoras e senhores deputados e o meu agradecimento especial à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, na pessoa do seu diretor-geral, dava de imediato a palavra para iniciar esta ronda à senhora deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora deputada, a palavra é sua. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a presença do Dr. Manuel Monteiro, em representação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, cujos contributos serão certamente importantes e relevantes para esta matéria. Para o Partido Socialista, este processo de especialidade, depois da aprovação dos projetos em plenário, representa mais um passo para o reforço da proteção dos consumidores. Assistimos diariamente, perante uma vertiginosa evolução digital, ao surgimento de novos riscos, com especial impacto na atividade financeira, que impõem desta forma novos desafios e uma constante adaptação, não só por parte da própria sociedade, mas por parte das entidades que têm a missão e o dever de supervisionar, de regular, de fiscalizar, como é o caso da CMVM, para que o consumidor não fique desprotegido. Bem sabemos que a atuação das autoridades de supervisão financeira se focam essencialmente naquela que é a atividade das entidades autorizadas, para que também estas não afetem nem desvirtuem o sistema financeiro e também os consumidores, mas esta é uma realidade cada vez mais flagrante, a oferta de instrumentos financeiros fraudulentos, seja perante investidores que procuram produtos para as suas poupanças, seja perante cidadãos que, no seguimento de vários motivos, procuram financiamento e que estes surgem de uma forma rápida e fácil, não só nos tradicionais classificados dos jornais, mas também com uma forte presença nas redes sociais. Estas são situações que, para além de prejudicarem o próprio sistema financeiro, prejudicam a vida das pessoas e das suas famílias. E por isso entendemos que é necessário ir mais longe, atuando de uma forma complementar aos regimes que já existem e considerando também todo o ordenamento jurídico no seu todo. Desta forma, conhecendo a CMVM os projetos que estão em causa e enquanto autoridade de supervisão financeira, solicitamos o vosso entendimento, o vosso contributo para que seja possível agir de uma forma eficaz e eficiente contra este tipo de atividades ilícitas. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada Vera Braz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dava agora a palavra ao senhor deputado Hugo Carreiro, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem cumprimento e de imediato passo a palavra. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar o Dr. Manuel Monteiro,
representante da CMVM. Estes dois projetos que estão agora na especialidade nascem na sequência de uma iniciativa do Partido Social Democrata, foi assim que este assunto foi trazido à colação ao Parlamento, precisamente porque nós entendíamos que o atual quadro legal que regula o sistema financeiro, que está sujeito à supervisão quer da CMVM, quer do Banco de Portugal, quer da ASF, eram manifestamente insuficientes quanto a um leque de situações, nomeadamente a matéria da concessão de crédito ou a matéria da realização de investimentos financeiros em produtos alegadamente financeiros ou mesmo em produtos ligados ao setor segurador, produtos esses que, sendo comercializados muitas das vezes por entidades que não estão autorizadas ou habilitadas pelos reguladores do setor financeiro, acontecendo essas circunstâncias, nós entendíamos e entendemos que o quadro legal atualmente em vigor é manifestamente insuficiente para dar resposta a estas situações. Ele não é insuficiente para dar resposta à matéria da sancionatória, desde logo, controle nacional, na medida em que os diferentes quadros jurídicos estipulam diferentes formas de abordagem, mas, de alguma forma, sempre que se verifique que alguém a título profissional, portanto, de forma reiterada e com o benefício ou o intuito lucrativo, desenvolve uma atividade destas a que estamos a referir-nos, portanto, estão sujeitas à autorização ou habilitação por parte dos reguladores do setor financeiro, nós reconhecemos que o atual quadro sancionatório prevê que, a posteriori, é possível perseguir esses comportamentos ilícitos e sancioná-los de forma minimamente adequada. O problema, e é isso que justifica o novo processo legislativo, o problema é o antes, porque o antes exige muitas das vezes uma intervenção por parte dos reguladores financeiros que corre desabrigado de um quadro legal minimamente adequado que permita prevenir os comportamentos ilícitos. E aquilo que nós devemos tentar resolver através do processo legislativo é precisamente habilitar os reguladores financeiros com o quadro legal que lhes permita tratar a prevenção e impedir a continuação da atividade ilícita. E nós sabemos perfeitamente, e aqui referindo até o caso particular da CMVM, que muitas das vezes a comercialização de produtos financeiros, e isto tem estado até em voga na imprensa, embora o nosso processo legislativo entrou no Parlamento, salvo erro, em fevereiro, e já depois disso começou a estar, enfim, bastante publicitado na imprensa um conjunto de alegados comportamentos ilícitos relacionados com a comercialização de Forex ou relacionados com Forex, até envolvendo, enfim, o aliciamento de adolescentes para esses investimentos, sem os deveres de informação necessários, sem o registro dos alegados traders ou dos angariadores de clientes para plataformas de Forex e outras. E, portanto, o facto dessas notícias terem vindo a público já depois de nós termos apresentado a nossa iniciativa legislativa no Parlamento demonstra bem que há a necessidade de dar resposta a estas matérias que estão desabrigadas do atual quadro legal. Nós fomos bastante ambiciosos no nosso diploma. Nós propomos que sejam impedidos os acessos a sites que comercializem produtos financeiros ou outros relacionados com os reguladores financeiros, portanto, no âmbito da sua supervisão, por parte de entidades que não estão autorizadas ou habilitadas, e propomos, portanto, impedir o acesso a esses sites. E isto é ambicioso, porque, embora já aconteça no âmbito da lei do jogo, aliás, ainda há uns dias tivemos aqui uma audição que nos dava nota disso mesmo, com a ANACOM, no setor financeiro isso não acontece. E é necessário, ao que parece, criar mecanismos expeditos, mecanismos que as entidades competentes, neste caso os reguladores, possam socorrer-se para impedir a continuação da atividade ilícita. E, portanto, esse é apenas um dos exemplos onde nós fomos arrojados e tentamos ir mais longe. Claro que depois há matérias que se relacionam especificamente com o Banco de Portugal no que diz respeito à matéria da concessão de crédito, de impedir as donas brancas ou a realização de uma atividade continuada a título profissional de concessão de crédito por aquelas pessoas que, socorrendo-se dos instrumentos jurídicos, nomeadamente as normas do direito civil, com a aparência
do direito privado ou da ambiência do direito privado, do exercício de uma atividade ao abrigo do direito privado, na verdade não é, porque usam quer os jornais para fazer a publicidade da concessão de crédito, quer outros instrumentos para angariar clientes, e quando nós vamos a ver, aquilo que existe na verdade é a continuação de uma atividade ou o prosseguimento de uma atividade a título profissional, em que os supostos clientes passam cheques pré-datados, dão garantias, fazem hipotecas, às vezes vendem o imóvel para depois o recomprar a um preço superior, com a diferença a incorporar juros ou o pagamento de prestações. E, portanto, há aqui, de facto, um conjunto de atividades que abrange quer a CMVM, quer o Banco de Portugal, quer a ASHO, que são do domínio da sua competência, das suas atribuições e competências, e que nós queremos reforçar e robustecer no exercício dessas mesmas competências. Claro que também impomos alguns deveres adicionais, que eu sei que não são pacíficos, nomeadamente relacionados com as atividades reguladas por ordens profissionais, mas aquilo que é a nossa expectativa é que até onde isso seja possível, encontrar na especialidade um equilíbrio regulatório, normativo, que permita então robustecer, como disse, o quadro legal sobre o qual atuam estes diferentes reguladores. Estamos neste período de audiências na especialidade, e aquilo que nós gostaríamos de ouvir da parte da CMVM era quais são os seus contributos, se eventualmente tiverem propostas até de redação de normas que consigam melhorar aquilo que está em cima da mesa dos dois projetos que foram aprovados em plenário no Parlamento. Nós, Partido Social Democrata, Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, estamos inteiramente disponíveis para encontrar uma solução equilibrada e que, de uma vez por todas, consiga dar resposta a isto. Sabemos que estes são processos dinâmicos, provavelmente no futuro serão necessárias outras intervenções, mas pelo menos à data de hoje, aquilo com o que puderem contribuir, nós ficaremos agradecidos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Não o quis interromper, obviamente, porque tinha acabado de referir que, a mesa seria tolerante para além dos prazos que estavam atribuídos aos grupos parlamentares. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentando imediatamente antes disso. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Manuel Monteiro, da CMVM. E, de facto, o tema que nos é trazido nestes dois projetos é um tema que tem ganho grande importância nos últimos tempos. Um problema que se tem agravado da atividade financeira não autorizada, não regulada e ilegal, que tem arrastado pessoas para buracos sem saída, para becos sem saída, ou por desespero, ou por ingenuidade, e muitas vezes levando a grandes problemas para quem é apanhado nestes esquemas. A questão que aqui é trazida por estes projetos diz sobretudo respeito à proibição de publicidade, dever geral de abstenção de difusão destes esquemas. E percebe-se, e nós acompanhamos a intenção destes projetos. Agora, a questão que fica e que eu gostaria de colocar tanto à CMVM como ao Banco de Portugal, mas neste caso à CMVM, é como é que é possível, perante a enorme quantidade de publicidade que hoje existe a estes esquemas ilegais, seja na internet, seja nos classificados dos jornais, que está à vista de toda a gente, e mesmo assim não haver iniciativa no sentido de impedir a divulgação destes esquemas e a sua existência. Porque não nos podemos esquecer da questão de fundo. Nós podemos aqui encontrar medidas para limitar, para procurar que não haja publicidade, mas a questão de fundo é que estes esquemas são ilegais e, portanto, devem ser liminarmente perseguidos pelas autoridades como a CMVM, que tem responsabilidades nesta matéria. E, portanto, gostaríamos de saber o que é que a CMVM tem feito para impedir estes esquemas, se é por falta de legislação que não se tem feito mais, e se é por falta de legislação, se é esta legislação que aqui é a proposta que vai resolver. Naturalmente nós concordamos com as propostas do PS e do PSD que aqui são apresentadas. A questão que nos coloca é outra, é como é que se pode, em vez de apenas prevenir, que prevenir é importante, impedir e encontrar mecanismos que permitam à CMVM e ao Banco de Portugal liminarmente
impedir estes esquemas que têm trazido tantos problemas em determinadas pessoas. Depois, um outro tema que gostaríamos também de abordar e que se cruza com este, embora não esteja diretamente relacionado com este projeto, tem a ver com as criptomoedas. Porque, na verdade, nós quando olhamos para as criptomoedas e começamos a perceber o funcionamento destes esquemas, aquilo que vemos é um esquema de Ponzi. E, portanto, gostaríamos de saber também, para além dos alertas que têm saído por parte dos reguladores, se há outras formas de atuação que precisem de ser tomadas por parte da CMVM e do Banco de Portugal, porque também temos visto pouca proatividade nesse aspecto e gostaríamos também de saber qual é a perspectiva da CMVM no sentido das criptomoedas e até que ponto é que elas também não se enquadram em esquemas Ponzi, em esquemas de pirâmide, em mecanismos que passam ao lado da regulação e da regulamentação dos mercados financeiros e que precisam de ser abordados também com uma outra preponderância. E eram estas as nossas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Agradecer as questões colocadas pelos diversos grupos parlamentares. Não tenho mais pedido de palavra para formulação de questões, pelo que, reiterando o meu agradecimento, dava a palavra ao Dr. Manuel Monteiro, enquanto representante da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários, para prestar os esclarecimentos solicitados. Faça-o, Sr. Doutor. Boas tardes, Sr. Deputado Filipe Brandão. Muito obrigado pelo convite que foi dirigido à CMVM para estar presente nesta comissão parlamentar. Cumprimento também os senhores deputados do PS, a senhora deputada Vera Braz, do PSD, senhor deputado Carreiro, do PCP, senhor deputado Duarte Alves. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Eu procuraria, enfim, de uma forma global, tratar todas as questões que foram dirigidas. Eu gostava de começar por dizer que nós, na CMVM, vemos com uma enorme satisfação a preocupação demonstrada pelo Parlamento em legislar esta matéria e procurar dar um maior apoio jurídico, um maior apoio em termos de quadro regulatório à atuação das autoridades de supervisão neste domínio, que é um domínio efetivamente muito complexo e muito desafiante, e como os senhores deputados bem referiram, que tem provocado inúmeras situações de particulares a serem lesados por este tipo de comportamentos. Eu gostava de começar por dizer que nós temos assistido nos 3 últimos anos, seguramente em função daquilo que tem sido a crescente digitalização da sociedade e da economia em geral, a um crescendo destes fenómenos, que eu não chamaria para já de intermediação financeira não autorizada, mas destes fenómenos de captação de fundos, de captação de investimentos através de meios digitais. Eu posso dizer que em 2020 a CMVM divulgou cerca de 45 alertas preventivos. Nós, no parecer que entregámos, eu julgo que ele já terá sido recebido, e foi um parecer que foi elaborado pelo CNSF, uma das observações que fazemos é que gostaríamos de manter esta capacidade de emitir alertas preventivos, portanto, aqueles comunicados, alertas que fazemos, e, portanto, não transformar estes alertas em sanções acessórias no âmbito de processos de contraordenação. Portanto, o número de alertas subiu significativamente, o número de denúncias, pedidos de informação, pedidos de esclarecimentos recebidos aqui na CMVM nos últimos 3 anos duplicou e depois triplicou, portanto aumentou muitíssimo. Nós temos também mantido comunicações ao Ministério Público de situações de indícios de fraude e até mesmo de burla. Fizemos 12 comunicações em 2020.
fizemos 20 notificações para alterações de conteúdos de websites em 2020, trocámos também informações com autoridades congêneres nacionais e internacionais, fizemos em cerca de 20 casos, procurámos também reforçar a comunicação com investidores, nomeadamente com um espaço na área do investidor dedicado à prevenção da fraude. Em matéria de enforcement, nos últimos 10 anos aplicámos cerca de 1 milhão de euros de coimas, foram 27 coimas nos últimos 10 anos. Importante ter presente a enorme complexidade que é conseguir proceder ao enforcement de casos deste tipo, não em função do quadro regulatório, como o Sr. Deputado do PSD referiu, porque efetivamente há um quadro regulatório para sancionar, mas pela dificuldade da recolha de prova. Quanto aos contributos da CMVM, eu vou procurar responder às questões em concreto que me foram colocadas, mas quanto aos contributos da CMVM, eu gostaria de assinalar, em primeiro lugar, aquilo que nos parece ser um aspecto absolutamente essencial para defender, para a defesa dos consumidores, para a defesa dos investidores relativamente a este fenómeno, que é a informação, a formação, a educação financeira. E é fundamental, eu acho que este é o aspecto central, e nós entendemos isso na CMVM, que este é o aspecto central para garantir uma imunidade dos consumidores de serviços financeiros a este tipo de fenómenos e este tipo de fraudes maioritariamente digitais, mas não apenas digitais. Porque é preciso que as pessoas compreendam de uma vez por todas que a prestação de serviços financeiros é uma prestação que só pode ser feita por entidades habilitadas, por entidades autorizadas. Portanto, que contratar um serviço financeiro é a mesma coisa que entrar num avião. Só entidades reguladas é que podem prestar este tipo de atividade económica. E, portanto, aquilo que vemos no projeto relativamente ao reforço, designadamente, da atuação do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, em matéria de formação, em matéria de educação financeira, parece-nos fundamental. Achamos que, não obstante a Direção-Geral do Consumidor ter aqui um papel relevante que já tem no Plano Nacional de Formação Financeira, parece-nos que as autoridades de supervisão financeira estão mais bem posicionadas, têm mais conhecimentos específicos para poder levar a cabo e intensificar este programa de formação e de literacia. As próprias campanhas institucionais, que já se têm visto em outros países, na Europa e fora da Europa, estou-me a lembrar, por exemplo, do Canadá, porque estes fenómenos são fenómenos de natureza global, são extraordinariamente importantes. Eu recordo que a IOSCO, o organismo que agrega a nível mundial os supervisores de mercado de capitais, para o seu programa de trabalho para 2021-2022, reitera exatamente a educação financeira como um pilar crítico para a proteção e resiliência dos consumidores de serviços financeiros. Portanto, este aspecto é um aspecto que nos parece absolutamente fundamental. Relativamente aos projetos, o bloqueio, o chamado takedown dos sites da internet é um mecanismo, uma prerrogativa prevista nos projetos, uma prerrogativa a conceder às autoridades de supervisão financeiras, que vemos com muitíssimo bons olhos. Achamos que poderá dar um contributo muito relevante na prevenção deste tipo de situações depois detectadas, para bloquear o acesso aos sites. Todavia, fazemos aqui, e essa é uma nota que irá no parecer do CNSF, deixamos ficar uma observação que é a seguinte:
parece-nos fundamental que haja um mecanismo que permita o bloqueio do acesso por parte de residentes em Portugal a sites que não estão domiciliados em Portugal. Porque este fenómeno é um fenómeno global, não é um fenómeno nacional, é um fenómeno onde temos muitas entidades a oferecer este tipo de serviços não autorizados a partir do espaço global e não através de sites domiciliados em Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, julgamos que é fundamental para termos aqui uma medida eficaz que aplaudimos, repito, que ela operacionalmente possa bloquear o acesso de residentes em Portugal a sites domiciliados fora do país, em qualquer jurisdição. Aliás, em Itália, a nossa congênere, a Consob, tem exatamente essa prerrogativa já há alguns anos, e o que acontece é que, com o bloqueio dos sites, os investidores são direcionados depois, ou são desviados para um alerta da Consob que diz exatamente que estavam a procurar aceder a um site de uma entidade não autorizada. Devo dizer também que, com este fenómeno de digitalização, temos sentido, enquanto autoridade de supervisão, o surgimento de uma nova realidade com a qual sentimos uma maior complexidade para lidar com essa realidade. E essa realidade são as redes sociais, porque as redes sociais abrangem, como os senhores deputados muitíssimo bem sabem, um conjunto significativo de, digamos, de ecossistemas, mas são fechadas. Portanto, o acesso às redes sociais tem de ser permitido, no fundo, pelo detentor, pelo dono de uma determinada rede social, por uma conta de Facebook, o que seja. E temos visto e temos assistido, sobretudo nas últimas situações, nos últimos fenómenos deste tipo, exatamente um surgimento cada vez mais das redes sociais em lugar dos tradicionais sites. Porque uma das características deste tipo de fenómeno é a mobilidade, a flexibilidade destas entidades, porque cada vez que fazemos um alerta para um site, estas realidades, estas pessoas deslocam-se imediatamente para outro site, abrem outro site, e portanto há aqui uma flexibilidade muito grande deste tipo de fenómenos, que são fenómenos plurilocalizados. E são fenómenos que não se reconduzem exclusivamente à prestação de serviços financeiros não autorizados. E esse é o outro ponto. O Sr. Deputado Duarte Alves, aliás, falou na questão das criptomoedas, dos criptoativos, do aspecto da regulação, da eventual proatividade das autoridades de supervisão. E o que eu queria dizer é que esta realidade a que chamamos habitualmente de prestação não autorizada de serviços financeiros não se reconduz à prestação dos serviços financeiros. Porquê? Porque, na generalidade dos casos, de acordo com a nossa experiência, não há prestação de serviços financeiros. O que há são fenómenos de fraude, de burla internacional, muitas vezes, onde não há aplicações em instrumentos financeiros, aplicações nos mercados financeiros, até porque estas entidades ditas clandestinas depois não conseguem, as mais das vezes, ter acesso ao sistema financeiro, porque depois as entidades autorizadas têm de fazer a verificação de quem são as suas contrapartes e, portanto, muito dificilmente acedem ao mercado. Portanto, há de acordo com a nossa experiência, um número muito grande de situações, são situações, efetivamente, de fraudes em que o apelo ao investimento em instrumentos financeiros é uma forma, digamos, é uma habilidade, por assim dizer, é um artifício para levar as pessoas a entregar dinheiro que não vão recuperar em circunstância nenhuma. Depois, os criptoativos, neste momento, como os senhores deputados muito bem sabem, está a ser discutida uma regulação europeia, a MiCA, que poderá eventualmente haver um acordo durante a presidência portuguesa
para fechar este projeto de regulamento europeu, que irá regular, irá disciplinar todos os criptoativos, criptomoedas e outro tipo de criptoativos que não tenham, não revistam a natureza de instrumentos financeiros e, portanto, que neste momento não são regulados, não estão sob a supervisão das autoridades de supervisão do mercado de capitais e, portanto, não estão sob a supervisão da CMVM, o que pode explicar, em resposta concretamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Duarte Alves, a dificuldade que tem a CMVM, como as suas congêneres do mercado de capitais, em lidar com esta realidade que não está regulada e, portanto, que não é abrangida pela regulação dos serviços financeiros, a não ser nos casos pontuais em que os criptoativos revestem a natureza de instrumentos financeiros ou de realidades equiparadas a valores mobiliários. E, portanto, esta regulação que venha a ser feita a nível europeu, das plataformas de negociação dos criptoativos, da emissão, da informação que é prestada, dos mecanismos de liquidação das operações, da conversão entre os criptoativos e o numerário, irá ser naturalmente um instrumento poderoso de proteção dos investidores, dos consumidores, e um instrumento poderoso para as autoridades. Em Portugal, ao contrário do que tem acontecido em outras jurisdições, não tem havido aprovação de legislação específica sobre os criptoativos. Eu recordo, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, há legislação nacional específica sobre a supervisão da publicidade respeitante a criptoativos. Mas entendemos também que, com a aprovação e com a harmonização deste regulamento europeu e com a harmonização a nível europeu e com a natureza plurilocalizada também desta realidade dos criptoativos, que é esse o melhor caminho e não a legislação nacional específica. Portanto, desse ponto de vista, julgamos que, logo que haja este quadro europeu harmonizado, estaremos num patamar diferente de atuação das autoridades de supervisão. Publicidade, outra questão que vemos refletida aqui nos projetos, e o Sr. Deputado Duarte Alves também fez uma pergunta específica sobre este tema da publicidade e sobre a quantidade da publicidade que surge todos os dias sobre estes fenómenos. Os projetos neste âmbito têm aqui um dever de vigilância, de verificação prévia por parte das entidades que divulgam publicidade, de verificação prévia se a entidade está ou não está autorizada, está ou não está habilitada, de comunicação às autoridades de supervisão de tentativas de colocação de publicidade por entidades não habilitadas, não autorizadas, e o dever de abstenção, que nos parece também bastante relevante para que, no fundo, as entidades que fazem publicidade, tanto os meios de comunicação social, as entidades que detêm sites, possam funcionar como guardiões também do sistema e possam funcionar como entidades que garantem a proteção dos investidores, portanto funcionam como uma espécie de gatekeepers do sistema. E isso é um reforço que nos parece realmente bastante relevante, bastante importante. Do ponto de vista depois da concreta atividade sancionatória, a CMVM hoje dispõe, os outros supervisores também, mas falando da CMVM, a CMVM hoje dispõe de competências sancionatórias relativamente a publicidade sobre instrumentos financeiros, sobre serviços de investimento. Aliás, face à complexidade que é fazer o enforcement, sancionar o efetivo exercício de atividades de intermediação financeira não autorizadas, e considerando também, como referi anteriormente, que normalmente estas atividades nem sequer existem, porque o que há aqui
são fenómenos de fraude, são fenómenos de burla, a CMVM tem sancionado diversas vezes por publicitação a serviços de investimento por parte de entidades não autorizadas. E desse ponto de vista achamos importante que seja mantido essa competência sancionatória do lado das autoridades de supervisão. É isso mesmo também que se diz no parecer remetido pelo CNSF, exatamente aos senhores deputados. Pouca proatividade do lado das autoridades de supervisão, referi ao senhor deputado Duarte Alves. Senhor deputado, posso lhe dizer que nós, enquanto autoridade de supervisão, procuramos naturalmente alocar os nossos recursos da forma mais eficiente, prioritariamente com base, digamos, naquilo que é a nossa percepção do risco, com base num conjunto significativo de pedidos de informação, de esclarecimentos, de denúncias que temos recebido aqui na CMVM e, portanto, aquilo que temos procurado fazer é correr primeiro exatamente essas situações que nos são referenciadas pelos investidores, procurar prevenir, evitar que os investidores entrem neste tipo de investimentos, publicando os alertas, corrigindo estas situações e mandando retificar os conteúdos dos sites e remover estes conteúdos ilícitos, procurando identificar os responsáveis e, se recolher prova, sancionar estes responsáveis. Naturalmente que é isto que temos procurado fazer. Gostaríamos, evidentemente, de fazer muito mais, mas temos procurado alocar as nossas capacidades às situações que nos parecem envolver um maior nível de risco. E, portanto, senhores deputados, em síntese, procurando responder às questões que me colocaram, eu julgo que eram estas as considerações que para já gostaria de fazer, sendo certo que, naturalmente, que no âmbito do CNSF foi remetido o parecer para ponderação dos senhores deputados. A CMVM, naturalmente, colaborou ativamente neste parecer do CNSF e temos o maior empenho e completa disponibilidade, como não poderia deixar de ser naturalmente, para colaborar com os senhores deputados naquilo que entenderem conveniente, para além do parecer que foi emitido, naquilo que acharem útil, esclarecimentos, informações, qualquer aspecto que entendam possa ser útil do lado da CMVM. Temos o maior empenho, porque este fenómeno é efetivamente um fenómeno muito complexo, que tem um potencial para lesar consumidores, e não diria exclusivamente, mas que é um aspecto que nos preocupa ainda mais, mas tendencialmente em consumidores que podem ter menores defesas, quer do ponto de vista financeiro, do ponto de vista patrimonial e do ponto de vista também cultural. Portanto, no fundo, são franjas de consumidores que nos parecem merecedores ainda de uma maior proteção e atenção do lado da CMVM. Portanto, tudo aquilo que esteja ao nosso dispor, nós julgo que temos feito e temos procurado fazer, intensificar a nossa atenção para este tipo de fenómenos e, portanto, estamos absolutamente disponíveis para aquilo que entenderem. Reitero uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Dr. Manuel Monteiro, não apenas pelos esclarecimentos prestados agora a instâncias das senhoras e senhores deputados, mas também pelo envio prévio do parecer que acaba de referir e que, conjuntamente com os esclarecimentos, irá merecer seguramente a atenção das senhoras e senhores deputados no trabalho na especialidade que está a correr. Não registando nenhum pedido de palavra, resta-me agradecer uma vez mais a sua disponibilidade e os esclarecimentos prestados, e às senhoras e senhores deputados recordar que daqui a poucos minutos fazemos um pequeno intervalo às 17h30, perdão, às 17h30 voltaremos com a audição do Banco de Portugal. A todos então, reiterando o meu agradecimento, está encerrada por hora a reunião, retomaremos às 17h30. A todos, muito boa tarde. Senhores deputados, muito obrigado.